Porque um homem só pode se tornar uma só carne com a sua esposa. A mulher só pode se tornar uma só carne com o seu marido. Se você gosta do Evangelho Genuíno, então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Provérbios 7:22. Ele a segue logo, e como boi que vai para o matadouro, e como louco ao castigo das prisões. O adultério muitas vezes termina com a vida, é um caminho de morte. O texto diz: como um boi que vai para o matadouro, é quem adultera. Terceiro, o adultério não ficará impune, ele traz consigo o juízo de Deus. Provérbios 6, 26, 29 diz: porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que queime seus pés? Verdade, já viu isso? Você já viu alguém brincar com fogo e não queimar? Já viu alguém tirar os pés e andar nas brasas e não queimar? Assim ficará o que entrar na mulher do teu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar, não ficará sem o castigo, sem a punição. O adultério traz juízo, juízo divino. É causa de morte. O adultério também é a maior causa do divórcio. Por causa do adultério é que os divórcios têm crescido. A revista Veja publicou que o índice de divórcio aumentou 51% na terceira idade. Por causa do adultério ocorrem divórcios traumáticos. Por causa do adultério, lares são desfeitos. Por causa do adultério, filhos são machucados. E por causa do adultério, ocorrem crimes passionais. Porque muitas vezes maridos descobrem que a mulher está traindo, mata ela. Ou o contrário, mata ele. É a causa de crimes e é um caminho de morte. Provérbios 7, 18, 23. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado para o matadouro, ou como um servo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. É um caminho de morte, é uma desgraça. Primeiro ponto, então, o casamento é monogâmico. Segundo, o casamento é monossomático. O que é monossomático? Duas palavras, mono, uma, e soma, corpo. Um só corpo, uma só carne. O casamento não são dois que fazem um contrato de viverem juntos. O casamento são dois que se tornam um só corpo, uma só carne, um só soma, monossoma. É o que o texto diz: deixará o homem, unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, um só corpo. Que implicações isso tem? Significa que o sexo está restrito apenas ao matrimônio, que o sexo é permitido apenas no contexto do matrimônio, que o sexo é só permitido para pessoas casadas,
qualquer outra prática sexual fora do matrimônio, sexo entre solteiros, sexo entre pessoas do mesmo sexo, sexo de pessoas com animais, sexos de pessoas casadas com outro cônjuge que não é o seu, configura porneia, adultério. Por quê? Porque um homem só pode se tornar uma só carne com a sua esposa, e a mulher só pode se tornar uma só carne com o seu marido, e só sendo uma só carne é que o sexo é permitido, ok? O que a Bíblia fala sobre sexo? Primeiro, satisfação. Ambos os cônjuges foram dotados com apetite sexual, com desejo sexual. É obrigação então de ambos trazer alívio da tensão sexual, ou satisfazer-os sexualmente. 1 Coríntios 7, 3-5, o marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher pague ao marido a devida benevolência. O que é isso? Maridos, satisfaçam sexualmente suas esposas. Esposas, satisfaçam sexualmente seus maridos. Por quê? Porque ambos foram dotados de desejo, foram dotados de apetite, foram dotados de tensão. Esse é o dever então, mulher, satisfazer. Esse é o dever, saciar. Esse é o dever, suprir. E esse é o dever também, marido, fazer a mesma coisa. E outro princípio que eu aprendo aqui: a relação sexual não tem como finalidade, não pode haver egoísmo. Eu estou na relação para me satisfazer. Não. Eu estou na relação para satisfazer ela, e ela está na relação para satisfazer a mim. Então, é o altruísmo que deve reger a relação. Um deve ter em mente de se esforçar e trabalhar para satisfazer, saciar o outro, e não a si mesmo. Segundo, ambos os cônjuges não podem negar o direito do prazer, não podem negar o direito de satisfazer um ao outro. O texto prossegue: a mulher não tem poder sobre o seu corpo, seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. O que é isso? Se ambos foram dotados de desejo, e desejo legítimo, um não pode negar o direito do outro se satisfazer. Por quê? Porque no casamento o corpo de um foi dado ao outro para satisfação. Então a mulher não pode negar o direito de satisfazer o marido, ou o direito do prazer ao marido, e nem a mulher, porque o corpo de um foi dado ao outro para este propósito, a satisfação. Terceiro, esse prazer deve ser regular. Não vos privei um ao outro, senão por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e oração. O que é isso que Paulo fala? Maridos, tenham relações sexuais regulares com as vossas esposas. Esposas, tenham relações sexuais regulares com os vossos maridos. Não tem esse negócio de, sabe, não querer, não é assim. É uma obrigação. É uma obrigação. Quem é pai e mãe diz amém. Seu filho tem fome? Tem desejo de comer? Tem ou não? Sim. É um desejo legítimo? Foi dotado com apetite. Você fica de vez em quando, a semana inteira, não vou cozinhar não. Você faz isso para o teu filho? Não. Você sabe que seu filho não vai viver sem comida. Você sabe que é essencial. Ele é dotado com essa necessidade. Então não é uma opção. Então você faz comida regular para manter, para balancear a saúde e a existência do seu filho. A tensão sexual é a mesma coisa. Deve ser equilibrado e balanceado. Então tenham relações
regulares. Tá, e caso eu não quiser obedecer nenhuma, o senhor não sabe como é que ela é em casa? Ok? Outro princípio, a falta de sexo coloca os cônjuges sob tentação, porque o texto diz, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. A mulher se recusa a obedecer esse mandamento. Não sei, não estou julgando as causas legítimas ou se não, mas se recusa. Então o homem tem uma necessidade legítima, que não pode ser suprido legitimamente pela sua esposa, por causa de problemas que eu não estou tratando. Ele vai ser tentado pelo diabo a então suprir aquela necessidade de forma ilegítima. Vai recorrer à pornografia, a falta de sexo pode levar... O que acontece? Ele vai procurar outras fontes. Claro que isso não é a justificativa para pecar, mas isso vai favorecer, vai colocar ele num terreno favorável, ou ela também, de repente o irmão aí precisa de oração e jejum, ok? Portanto, aqui aprendemos que a falta de sexo, primeiro, é a causa do vício da pornografia, segundo, é a causa de muitos adultérios, terceiro, é a causa do estresse e crise em muitos casamentos. Veja só a importância que Paulo dedica metade de um capítulo para falar disso. O sexo, outro princípio, o sexo é só para procriação, como ensina algumas seitas. Provérbios 5, do verso 15 e 18 diz, bebe das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua mocidade. Não, Deus colocou o sexo como um dom, e Deus colocou o sexo como um prazer para o homem saciá-lo, para o homem desfrutar dele, dentro das balizas do matrimônio. Dentro do sexo pode qualquer coisa, porque a boca miúda se diz aí, que dentro das quatro paredes vale tudo, ninguém. Verdade isso? Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultos, Deus os julgará. Não vale não vale tudo não. O que acontece? Por que muitos casamentos são um terror e muitas atividades sexuais no casamento são enfermas, doentes? Porque muitos homens querem trazer elementos da pornografia para o leito conjugal. Desculpa, agora é o Paulão aqui, ó, para os machos. Tua mulher não é uma prostituta, não é como essas mulheres que muitos consomem nesses vídeos. Tenha respeito por ela. Tenha respeito por ela. Talvez você cresceu achando que sexualidade é o que está na pornografia. Aquilo são atores e atrizes que estão encenando. Aquilo não remete para a realidade. Vale tudo nas quatro paredes? Mútuo consentimento. Aí tem algumas formas de sexualidade que você sabe que são plenamente proibidas. Sodomia, isso não é inaceitável. Se vai haver qualquer criatividade na área sexual, tem que ser com mútuo consentimento, ou seja, os dois têm que concordar. Se você gostou do vídeo, então, estarei deixando esse outro, para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas, é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.